Bom dia, alunos, bom dia, tutores. E aí, como foi essa aula de hoje? Como é que foi aí no polo a realização dessa atividade? Dessas aulas que nós tivemos até hoje, nossa terceira aula hoje, eu considero essa aula assim de hoje, nós estamos entrando num patamar, digamos assim, do nosso curso, em que as atividades que nós estamos vendo, o conteúdo que nós estamos vendo, eles são assim de suma importância para o dia a dia do educador, do funcionário de escola, para o seu dia a dia. Vocês conseguiram realizar as atividades que a professora Noêmia propôs? Conseguiram fazer as cartas, os ofícios, as atas? Nós vamos ver agora a correção das atividades, vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses tipos de documento e se tiver restado alguma dúvida, esse é o momento de esclarecer essa dúvida. Eu espero que vocês tenham conseguido realizar a atividade e que continuem treinando, porque na produção textual a gente só aprende, só aperfeiçoaliza produzindo, fazendo, que a gente vai aprender a fazer melhor, tá ok? Então vamos à correção das nossas atividades. Aqui na questão número 1. Seguindo os modelos encontrados na unidade 2, volume 8 do livro de produção textual, escreva uma carta pessoal. Aqui nós temos o modelo da carta pessoal e alguns comentários. Então vamos aqui. A data, local e a data, Porto Velho, 17 de setembro de 2014. E aqui o nosso destinatário. Querida filha, como estão as coisas por aí? Tem se alimentado direitinho? A viagem foi muito cansativa, mas correu tudo bem, chegamos em paz. Aqui em Brasília está muito frio. Engraçado como as pessoas daqui nem sentem o frio. Aff, estou para congelar. Amanhã vamos visitar alguns pontos turísticos e depois iremos ao shopping comprar umas coisinhas. Uhul! Estou com saudades, mas quero curtir as férias um pouco mais. Não se preocupe, pois não me esqueci de sua listinha de encomendas. Beijos carinhosos em seu coração, mamãe. Então aqui nós temos um modelo de carta pessoal. Observe que a estrutura da carta pessoal, nós temos aqui o local e a data, o destinatário, tá? Aqui nesse primeiro parágrafo nós temos a introdução. Nós temos aqui a introdução da nossa carta. Nesses nossos segundo e terceiro parágrafo, nós temos o corpo da carta, que é o desenvolvimento da notícia. Aqui, nos dois últimos parágrafos, nós temos a conclusão, né? Nesse espaço aqui, a despedida e, por fim, a assinatura. Como nós vimos na nossa aula, a carta pessoal, e aqui também no nosso exemplo, ela usa termos bem despojados, né? Vocês observaram aqui na carta que nós usamos um pouco da linguagem que nós chamamos de linguagem rústica, né? Que é essa linguagem que nós usamos no nosso cotidiano. Então, esse é o modelo da carta pessoal, onde é permitido você utilizar essa linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, que é a linguagem impessoal, né? Informal, que nós dizemos. Então, agora vamos ao nosso a segunda questão. Vamos lá. Na nossa questão número 2, seguindo os modelos encontrados na unidade 2, volume 8, escreva uma carta oficial. Observem, nós vimos agora o modelo da carta pessoal e agora nós vamos ver o modelo da carta oficial. Vamos lá. Olha só, a estrutura da carta oficial. Logo aqui, olha, no cabeçalho, nós temos aqui no cabeçalho a identificação do órgão ou do local do evento, que está escrevendo a carta. Aqui no caso é a Floricultura Verde Vida. Aqui nós temos o local e a data. E aqui, olha, logo aqui no início, observem, nós temos a saudação, que está aqui, o destinatário, que é o Paulo Azevedo, e a referência dele. O que o Paulo Azevedo é? Ele é o gerente comercial da F&F Distribuidora.
Então, é para ele que a carta está sendo escrita. Aqui, nós temos o corpo da carta, tá? Senhor gerente, solicitamos de Vossa Senhoria antecipar a entrega do pedido das 3 dúzias de rosas vermelhas para sexta-feira, 19/9/2014, até às 12 horas. Aqui, olha, nós já temos as despedidas nesse parágrafo. Na certeza de sermos atendidos, desde já agradecemos e ficamos no aguardo. Aqui, nós estamos encerrando a carta atenciosamente e aqui vem a assinatura, tá? Quem está escrevendo a carta? O senhor José Ribamar. O que o senhor José Ribamar é na empresa Verde Vida? Ele é o administrador da Floricultura Verde Vida. Uma outra observação que nós temos que atentar ao fazer a carta oficial é aqui na questão da margem, gente. A margem esquerda, que é esse espaço aqui, ó. Essa margem esquerda, ela deve ter de 3 a 4 centímetros. Por quê? Observem que a carta oficial, ela é um documento que ele é redigido por uma empresa. Então, ele vai ser arquivado depois. Então, esse espaço que nós deixamos na margem esquerda de 3 a 4 centímetros é para quê? No momento que você for arquivar esse documento, você vai precisar perfurar para colocar na pasta de arquivo. E esse espaço é para não correr o risco de, no momento de perfurar o papel, você acabar danificando o texto do documento, ok? Então, observem que na estrutura da carta oficial, nós usamos a linguagem formal. Tá? Na carta pessoal, nós usamos a linguagem informal. Observem que a linguagem utilizada na carta oficial, ela é bem formal. Tá? O vocativo que é utilizado, o texto que é utilizado, a finalização, tudo muito formal e objetivo. Tá? É formal e ela é objetiva, nada de muitas delongas. A gente vai direto ao assunto, ok? Então, vamos agora à nossa terceira questão. Terceira questão proposta é a seguinte: também seguindo o modelo apresentado na aula, crie um ofício. Vamos lá. Qual é o modelo de ofício que nós temos aqui? Se você for observar aqui, a estrutura do ofício, ela é bem parecida com a estrutura da carta oficial. Vocês observaram isso? Nós temos aqui o cabeçalho, nós temos aqui o local e a data, a saudação, destinatário e referência, o corpo, né, do ofício, a despedida e a assinatura. A estrutura também aqui da carta, ela é bem parecida. A diferença está aqui, olha, o ofício, ele tem a numeração, tá? Existe um controle de numeração para o ofício, observem aqui, tá? Aqui nós temos o número do ofício. Esse DG aqui, gente, olha, é o órgão, o departamento ou o setor de onde o ofício está saindo. Nesse caso aqui, quem está enviando o ofício é a Escola Estadual Leonor de Carvalho, tá aqui no cabeçalho. Então, o papel do ofício, ele tem que ser oficial. Então, ele tem que ter o timbre aqui da instituição. Então, quem está emitindo esse ofício é a DG, ou seja, Direção Geral dessa escola. Aqui nós temos o local, Buritis, e a data, 17 de setembro de 2014. Aqui nós temos o destinatário, olha, observem que a estrutura é bem parecida com a da carta oficial. Temos aqui o vocativo, né? O destinatário, que é o senhor Juraci Duarte. Quem é o senhor Juraci Duarte? É o diretor de recursos humanos, de onde? Da SEDUC. Aqui nós temos o corpo da carta. Senhor diretor, encaminhamos em anexo, conforme solicitação de Vossa Senhoria, relação dos funcionários desta escola, que gozarão férias no mês de outubro do corrente ano. Nos colocamos à disposição para eventuais casos de dúvida, que nós estamos encerrando o nosso ofício. Atenciosamente, quem está assinando esse ofício? Mariana Teixeira, que é diretora de onde? Da Escola Estadual Eleonor de Carvalho.
Aí eu pergunto para vocês, se a carta oficial e o ofício têm uma estrutura assim tão parecida, sendo que a única diferença que nós vimos entre a carta oficial e o ofício é a numeração que o ofício tem e a carta oficial não tem, por que termos o trabalho de ter esses dois tipos de documento? Qual o motivo de termos a carta oficial e o ofício? Vou explicar para vocês. A carta oficial, ela é utilizada por empresas e por instituições privadas ou indústrias. E quando ela é utilizada? Ela é utilizada para fazer alguma solicitação de material, para encerrar algum pedido, para fazer alguma cobrança. Já o ofício, ele é um documento, ele tem mais ou menos a mesma função da carta oficial, mas ele é um documento utilizado por instituições públicas. Então, quando você precisar aí na tua escola, enquanto educador, enquanto funcionário de escola, precisar emitir um ofício, né, ou sugerir, porque no caso, quem vai assinar esse ofício? Ou é o chefe de algum departamento ou de alguma coordenação, ou a direção geral da escola. Então, quando precisar, você precisar, por exemplo, fazer, é a mesma estrutura. Então, quem faz o ofício são as instituições públicas. Quem faz a carta oficial são as instituições privadas. Então, essa é a diferença, certo? Vamos agora à nossa próxima questão, que é a questão número 4. Então, seguindo o modelo apresentado na aula, crie uma ata. E aí? Registro de reunião. Lembra que lá no livro, na aula, a professora Noêmia colocou que na ata, e está lá registrado no nosso livro-texto também, na ata vale o que está escrito. Então, nós temos que ficar bem atentos. Não é todo mundo que consegue redigir uma ata, viu, gente? E é muita responsabilidade redigir a ata de uma reunião. E é de muita importância que cada um de nós saibamos redigir uma ata, esse tipo de documento, ok? Então, vamos ficar bem atentos, praticar bastante, para, no caso, se você precisar secretariar uma reunião, não vai ter dificuldade nenhuma em redigir a ata. No exemplo que nós trouxemos aqui para vocês, nós colocamos aqui, dividimos a ata em partes. Só que quando você for fazer sua ata, você não vai colocar esses subtítulos, dizendo assim, esses subtítulos na sua ata. Eu só coloquei os subtítulos, fiz essas divisões aqui para facilitar o entendimento, tá ok? Então aqui, quando formos redigir a ata, vamos ficar atento. Primeira coisa que nós vamos colocar, a data, o horário, o local e objetivos dessa ata. Então vamos aqui aos exemplos, como é que ficou? Aos 17 dias do mês de setembro de 2014, com início às 15 horas, 16 horas, no auditório da Escola Estadual Eleonor de Carvalho, cita na Avenida Maranata, número 312, Alta Floresta, realizou-se uma reunião de todos os alunos da 8ª série da escola, com o objetivo de preparar as festividades de conclusão do 1º grau. Uma observação que eu quero fazer aqui nesse primeiro parágrafo. Observem que aqui, logo no início da carta, ó, nós colocamos aqui, quando fomos citar o horário, com início às 15 horas, olha só, 16 horas. Por que eu coloquei isso aqui? Na ata, gente, quando você está ali redigindo uma ata, você não pode ter rasuras na ata. Então, quando você comete um erro, ou de ortografia, ou um erro qualquer na ata, você vai colocar uma vírgula, vai escrever e colocar a palavra correta ou a expressão correta. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês verificarem como corrigir um erro na ata, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Agora, o próximo tópico aqui que a gente tem que observar, que tem o presidente, a secretária da reunião e as pessoas presentes.
Aqui no primeiro parágrafo, o que nós fizemos? Nós informamos aqui quando a reunião aconteceu, qual horário que ela aconteceu, onde ela aconteceu e por que ela aconteceu. Então, data, horário, local e objetivos. No segundo parágrafo, qual vai ser o nosso foco? Quem é o presidente da reunião? Quem é a secretária da reunião? Né? E quais são as pessoas presentes na reunião? Observe como ficou o nosso exemplo. A reunião foi presidida pelo líder da 8ª série A, Marcos Vinícius de Moura. Foi o presidente da reunião. Então, aqui, olha, Marcos Vinícius de Moura, nós respondemos aqui ao nosso primeiro ponto. Tendo como secretária a líder da 8ª série B, Cecília Cabral. Quem é a Cecília Cabral? É a secretária. Então, respondemos aqui a segunda questão. Contou com a participação de 92 alunos. Então, tá aqui, olha, pessoas presentes. Quantas pessoas tiveram? 92. E que pessoas eram essas? Alunos, tá? Dos professores conselheiros, das 3 turmas e da vice-diretora, que é a Emanuela Viralim de Carvalho. Olha só, nós tivemos aqui ó, as pessoas presentes. Quem estavam presentes na reunião? 92 alunos, professores conselheiros das 3 turmas e a vice-diretora. Então, aqui nesse parágrafo, observe que nós respondemos a essas questões aqui, ó. No segundo parágrafo da ata, identificamos quem é o presidente, quem é a secretária e quem são as pessoas presentes. Vamos aqui à próxima parte da nossa ata. Agora, nós vamos colocar o relato da reunião propriamente dita. O que aconteceu na reunião? Vamos ver aqui como ficou esse relato da reunião? Então, vamos lá. Inicialmente, Marcos Vinícius de Moura solicitou à vice-diretora que comunicasse as providências administrativas e o andamento legal referente ao término do 1º grau. Foi esclarecido que os alunos da 8ª série encerrariam o ano e fariam as recuperações juntamente com os demais alunos da escola. E que a direção pensava oferecer um coquetel no encerramento do ano letivo para alunos e professores da 8ª série, ocasião em que os alunos receberiam um histórico escolar. A data para isso deveria ser escolhida nesta reunião. Após ouvir variadas sugestões e opiniões, o presidente da reunião solicitou que fossem votados 2 itens. Quais foram eles? A escolha da data e se a entrega dos históricos escolares teria a presença dos pais, com homenagem a alguns professores. Alguns alunos inscreveram-se para defender diferentes pontos de vista sobre a conveniência ou não de realizar uma reunião formal no encerramento do 1º grau. Após debatidas as ideias apresentadas, Marcos Vinícius de Moura encaminhou a votação, que obteve o seguinte resultado: cerimônia formal para a entrega dos históricos escolares e posterior coquetel, 67 votos favoráveis e 25 contra. Entrega informal com coquetel, 35 votos favoráveis e 57 contra. Em seguida, apreciadas as datas sugeridas, foi escolhido por unanimidade o dia 15 de dezembro para a realização do evento com início às 20 horas. Observem aqui que, de forma bem sucinta, todo o percurso da reunião foi relatado aqui na ata, né? Então, as partes mais importantes, elas foram contempladas aqui na ata. E isso é que é importante, né? Na ata, a gente não tem que ficar com muitas delongas, não tem que ficar enfeitando o documento. A ata, ela tem que ser simples, clara e objetiva, relatando aquele acontecimento do momento, né? No caso aqui a reunião, mas ainda não terminou nossa ata. Vamos lá. Qual é o próximo passo da ata? O encerramento.
nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Cecília Cabral, secretária, pelo presidente da reunião, pela vice-diretora e pelos professores e alunos presentes. E assim encerra a nossa ata. Tem algumas empresas que utilizam o critério para a assinatura da ata. Eles passam a lista de presença, né, durante a reunião, e a ata ela é redigida e assinada posteriormente apenas pelo presidente da reunião e pela secretária. Mas quando isso é adotado, esse critério é adotado, isso já é definido pelo conselho, tá? Antigamente, antes do advento da tecnologia, as atas elas eram redigidas durante a reunião no livro ata. Esse livro ata ele tem todas as suas páginas numeradas. E após a reunião, todos os presentes assinavam o livro ata. Com o advento da tecnologia, utiliza-se muito o computador para fazer o registro dessas atas. Então, as atas elas são registradas, né, através do computador, são digitadas, e no final, normalmente na próxima reunião, os membros assinam a ata da última reunião. Ou utilizam esse critério que eu coloquei para vocês, de passar a lista de presença e apenas o presidente e a secretária assinam a ata, ok? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco e continuem praticando, porque para você conseguir produzir bem um texto, seja ele qual for, você precisa praticar. Aqui nós passamos para vocês, nesses exemplos, a estrutura de cada um desses tipos de documentos que nós vimos hoje na aula. Se você seguir essa estrutura, você vai conseguir redigir qualquer tipo de documento, independente do teor dele, a estrutura vai ser sempre a mesma, desses documentos oficiais. Ok? E lembrando que no caso da ata, eu só coloquei os tópicos para facilitar o entendimento. Quando você for redigir a ata, nada de colocar tópico em ata, tá? Redija a ata naturalmente, sem a divisão de tópicos, ok? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham conseguido realizar a atividade aí nos polos e até a nossa próxima aula.